Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Melhor. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. A gente espera que todos estejam bem, embora vivendo toda essa situação complicada, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Irmãos, nesta noite o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 23, 24 e 25. Abra, por favor, sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 23, 24 e 25. 3 versículos apenas. Vou pedir para a Ângela ler. Amém. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, na celebração do dia 15/7 de 2018, já faz então mais de 2 anos, né? Na celebração do dia 15/7 de 2008, o Senhor nos 2018, o Senhor nos falou naquela ocasião, através do texto de Hebreus 10, do versículo 19 ao 23. E o tema naquela ocasião foi um novo e vivo caminho. Naquela ocasião, irmãos, nós fomos encorajados pelo Senhor a sempre nos lembrar das verdades ouvidas. As verdades ouvidas da palavra de Deus. Então, naquela ocasião, o Senhor nos exortou desta maneira, nos encorajou, para sempre nos lembrarmos das verdades ouvidas. E, irmãos, e uma verdade que nós temos ouvido com certa frequência é a seguinte: não deixemos de congregar-nos, como está escrito aqui no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos. Nós temos sido impedidos de viver esta verdade por causa da pandemia provocada aí pelo coronavírus. Virtualmente, como estamos fazendo agora, nós temos celebrado ao Senhor e também presentes nas células. Mas, irmãos, congregar-nos fisicamente é insubstituível, inagualável, não tem nada que venha a substituir isso. Por isso eu quero hoje comunicar aos irmãos que ontem nós fizemos a reunião do presbitério e o Senhor colocou uma data no nosso coração para nós voltarmos às celebrações presenciais. E isso acontecerá no dia 8 de novembro, um domingo, 8 de novembro, e não mais será às 9 horas da manhã, e sim às 18 horas. Ok? Então, no dia 8/11, às 18 horas, nós estaremos voltando lá no espaço que o Senhor nos concedeu para congregar. Voltaremos às celebrações presenciais. E já quero deixar no coração de vocês o seguinte: nós vamos, pois somos um povo prudente, nós vamos observar todos os protocolos, todas as recomendações da nossa prefeitura aqui de Guarulhos e também dos órgãos de saúde. Tá? Então nós não vamos voltar de qualquer jeito, nós vamos observar todos esses protocolos, essas orientações estabelecidas aí pelos órgãos competentes.
Tá bom? Então, se você quiser comigo agora dar um glória a Deus, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluias. A gente não aguenta mais, né, irmãos? Oh, Jesus. Pelo menos eu, a Ângela, minha mãe aqui, nós estamos aqui. E por isso hoje, irmãos, o Senhor quer nos falar um pouco mais a respeito desta verdade que a gente tem ouvido com certa frequência, que não deixemos de congregar-nos e, claro, de outras verdades também. Então, nós já lemos o texto, né? E não sei se você percebeu, porque é o seguinte, irmãos, eu quero dar um alerta para vocês, para todos nós. Devemos sempre examinar a Bíblia, a palavra de Deus, com muito cuidado, para a gente discernir o que realmente está escrito. Né? Então, a Ângela leu o texto de Hebreus 10, do 23 ao 25, e não sei se você percebeu, né, neste texto há pelo menos 4 exortações para nós, a Igreja do Senhor. Quais são essas exortações? A primeira delas, guardemos. Eu vou falar uma por uma daqui a pouco. A primeira exortação, primeiro encorajamento que o Senhor nos dá nesta noite. Guardemos. O segundo, consideremos-nos. O terceiro, não deixemos. O quarto, façamos. Então vamos lá, vamos ver rapidamente cada um deles, né? O que o Senhor tem a nos falar. Então Hebreus 10, 23 diz assim, ó, a primeira exortação. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu e você, nós, a Igreja do Senhor, nós temos que guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar. E esqueci de falar o tema. O tema da mensagem de hoje irmão, a gente vai ficando um pouquinho assim, jovem há mais tempo, e a gente vai esquecendo de algumas coisas. Então, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: exortem uns aos outros. O Senhor quer que nós, cristãos, filhos de Deus, servos do Senhor, nós que somos a igreja, o Senhor quer que a gente exorte uns aos outros. Então, o tema de hoje é este: exortem uns aos outros. Né? Aleluia. Então, vamos lá. Guardemos firme a confissão da esperança. Irmãos, onde está a nossa única esperança? Em Jesus. Em Jesus está a nossa única esperança. Quem é que nós aguardamos e amamos a sua volta? Jesus, irmãos. Nós amamos Jesus e amamos a volta do Senhor. Maranata, vem Jesus. Né? O Senhor, está escrito lá em 2 Timóteo 4,8, que o Senhor dará a coroa da justiça a todos quantos amam a sua vinda. Você quer receber das mãos do Senhor a coroa da justiça? Então você tem que amar o Senhor e amar a sua volta. Desejar ardentemente a sua volta. Aleluias. Para que você receba, nós recebamos a coroa da justiça. Portanto, irmãos, nós somos exortados, encorajados a confessar Jesus, né? Incondicionalmente, onde quer que estejamos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos exorta a confessá-lo, pois Ele e somente Ele, irmãos, é a nossa esperança. Nós não temos esperança em ninguém, em nada, em pessoas, em instituições, em governo. A nossa única esperança, irmãos, está em Jesus Cristo. Então nós temos que guardar essa confissão firme, que é Jesus. E isso significa o quê? Mantê-la inabalável, irmãos, sem jamais duvidar. Nós jamais podemos duvidar da palavra de Jesus, da palavra do Senhor. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, é a única verdade. Não existe várias verdades, sabe? A verdade não é relativa, como muitos pregam por aí. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Mas por que, irmãos, nós temos que confiar no Senhor?
O texto diz, porque quem fez a promessa para nós, irmãos, é fiel. Jesus é fiel. O nosso Senhor, irmãos, ele é fiel. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias. Irmãos, eu creio que na sua vida também, houve momentos na nossa vida que nós não cumprimos o que prometemos. Em algum momento da nossa vida, sabe, eu já estou com uns anos, estou com 64 anos e com certeza, nesses 64 anos, eu fiz promessas a algumas pessoas, né, que de repente eu não cumpri, você também, né? Nesses anos de vida também nós frustramos de repente algumas pessoas e pessoas também nos frustraram, irmãos. Mas Deus jamais nos frustrará, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Você pode confiar de todo o teu coração, você pode depositar toda a sua confiança em cada palavra de Jesus. Os escarnecedores, né, que hoje há muitos escarnecedores, em toda época sempre houve, aqueles que escarnecem de Jesus, da igreja, de nós que creio que vivemos pela fé no Filho de Deus. Ele sempre pergunta assim, onde está a promessa da sua vinda? Né? Então nós temos que crer, irmãos. Jesus prometeu, Ele vai voltar. Mas o inimigo, os escarnecedores, mas cadê? Onde está a promessa da sua vinda? Então, por vezes, irmãos, né, por vezes, nós somos tentados, de repente, a desistir das promessas de Deus e das coisas invisíveis. Porque eu e você, nós, a igreja, não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Sabe? E promessa a gente não enxerga, está lá na frente. As coisas invisíveis, porém reais, nós também não enxergamos, mas elas são reais. Mas de repente, irmãos, devido a muitas situações, muitos cristãos são tentados a desistir das promessas do Senhor, sabe? De repente, imaginando que Deus está demorando muito para fazer aquilo que Ele disse que faria. Né? Então a gente acaba se apegando, irmãos, às coisas visíveis e materiais. E nós não podemos viver assim. Né? Depois você lê lá na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, 18 e 2 Coríntios 5 e 7. Mas sabe o que o Senhor diz, irmãos, em relação... sabe o que a palavra de Deus diz em relação à vinda do Senhor? Eu escolhi um texto apenas, que está lá em 2 Pedro 3,9, justamente sobre esses escarnecedores. Né? Onde está a promessa da sua vinda? Olha o que Pedro escreveu na sua carta. Não retarda o Senhor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor nunca chega atrasado. Ele tem a hora dele, a hora precisa, a hora certa, o momento certo, o lugar certo. É Ele quem determina nas nossas vidas. Nós não determinamos nada, irmãos. Por isso, hoje nós somos encorajados a guardar firmemente a confissão da nossa esperança, que é Jesus, irmãos. Sabe, Jesus é a nossa única esperança. Né? Sabe por quê? Suas promessas são infalíveis. Jesus não falha. Quem confia em Jesus jamais será desapontado. Como eu disse, eu e você já desapontamos pessoas também nos desapontaram, né? Mas Jesus jamais nos desapontará, porque Deus é fiel. Né? Cristo voltará, nós temos que crer nisso. Essa é a nossa esperança. Ele prometeu, então nós o aguardamos. Maranata, vem Jesus. Aleluias. Lembra-se daquele cântico?
Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória! Aleluia! Nós cremos no retorno de Jesus, na volta de Jesus. Nós cantamos a volta de Jesus, porque nós amamos Jesus e amamos a sua vinda gloriosa. Então, irmãos, por tudo o que Cristo fez por nós, por tudo o que Cristo fez por nós, irmãos, que a nossa mente não consegue alcançar plenamente, sabe? Mas por tudo, irmãos, que o Senhor fez por nós, né, pobres e miseráveis pecadores, não há como retrocedermos, irmãos. Não há como voltar para trás. Não há como desistir, né? O último versículo desse capítulo aqui, do capítulo 10, olha o que está escrito. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos daqueles que voltam lá para a vidinha antiga. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quer conservar a sua alma salva? Creia somente em Jesus. Ele é a nossa esperança. Amém, irmãos? Então, esta foi a primeira exortação desses versículos que a Angela leu. Guardemos firme a confissão da nossa esperança. Agora, a segunda exortação, irmãos, está lá no versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, a primeira exortação, lembre-se do tema, exorte uns aos outros. Então, eu já te exortei, né? Guarde firme, irmão, irmã, a confissão da sua esperança, que é Jesus Cristo. Agora, irmão, irmã, igreja do Senhor, considere uns aos outros para vocês se estimularem ao amor e as boas obras. O que é considerar, irmãos? Lembre-se que eu falei no começo desta ministração, que nós temos que ler a Bíblia com muita atenção e cuidado, sabe? E ver realmente o que está escrito lá. Discernir, meditar, pedir para o Senhor nos ensinar, né? Então, o que é? Somos exortados a considerar também uns aos outros. Mas o que é considerar? Considerar, irmãos, é ter consideração pelos irmãos. Aí, no caso, pelos irmãos, uns aos outros. É ter respeito pelos irmãos. É estimar os irmãos. É ter apreço pelos irmãos. É isso que quer dizer considerar uns aos outros. Mas para quê? Por que eu tenho que considerar os meus irmãos? Sabe para quê, irmãos? O texto diz, para nos estimularmos. Porque se eu considerar o meu irmão, eu vou incentivar o meu irmão, eu vou encorajar o meu irmão, porque a palavra estimular quer dizer isso, incentivar, encorajar. De repente meu irmão está abatido, sei lá, está acontecendo com ele o que nós falamos há pouco. De repente ele está achando que as promessas do Senhor estão demorando muito na vida dele. Então o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que estimular o meu irmão, incentivar, não, irmão, fica firme. Sabe? Então nós temos que fazer isso, irmãos, exortar uns aos outros. Quando nós percebermos que algum irmão está meio cabisbaixo, triste, abatido, né? Ou de repente ele está pensando diferente daquilo que Deus está falando, nós temos que exortar esse irmão com amor. Então nós temos que, isso é considerar uns aos outros, é ter respeito uns pelos outros, é ter estima uns pelos outros, apreço uns pelos outros, para nos estimularmos. Estimularmos ao que, irmãos? No caso aqui do versículo, ao amor e às boas obras. Então eu tenho que estimular os meus irmãos, né? Nós temos que nos estimular uns aos outros a amar
e a realizar boas obras. Então nós sabemos, irmãos, que amar, segundo o Evangelho, é mandamento. Amar, irmãos, não é uma simples emoção. Amar, segundo o Evangelho de Jesus, é mandamento. Jesus manda que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Como que Ele nos amou, irmãos? Incondicionalmente. Ele não impôs nenhuma condição para nos amar. Ele nos amou quando nós ainda éramos pobres e miseráveis pecadores. Então é com este amor, irmãos, que nós temos que amar uns aos outros. Mas não devemos amar somente os irmãos. O Senhor também ensina, o Evangelho do Senhor também ensina que nós devemos também amar, abençoar e fazer o bem e orar, sabe por quê? Pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maldizem, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos odeiam. Nós temos que também amar essas pessoas, fazer o bem a elas, orar, abençoar. Sabe? Se você abrir lá, se depois você ler Mateus 6:28 e Lucas 6:28, será que eu... Não sei se eu errei aqui. Acho que é Mateus 6:28 e Lucas 6:28. Você vai encontrar Jesus dizendo essas coisas. Que nós temos que amar não somente os irmãos. Porque se a gente amar quem ama a gente, irmãos, que mérito há nisso? Até quem não conhece Jesus faz isso. Né? Então, amar, irmãos, é mandamento. Aliás, amar é o grande e primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se amar é mandamento do Senhor, então nós temos que obedecer, irmão. Se Jesus mandou eu e você, nós, amarmos, então nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que amar. Não de qualquer jeito. Com o amor ágape, o amor incondicional. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós. Irmãos, nós obedecemos aos mandamentos do Senhor? Agora outra pergunta. Nós já desobedecemos os mandamentos do Senhor? Esse aqui foi fácil falar assim, né? A segunda. Nós já desobedecemos aos mandamentos do Senhor? Sim, já desobedecemos mandamentos do Senhor. Agora a primeira, nós obedecemos aos mandamentos do Senhor? Sim, também. Ou não? Não. Aqui é não. Nós já deixamos de obedecer os mandamentos do Senhor. E amar é mandamento. Então, quando você não ama o seu irmão, você está desobedecendo ao Senhor. Quando você não ama o inimigo, o seu inimigo, você está desobedecendo ao Senhor. Porque amar é mandamento. Incondicionalmente, não importa. Não importa nada. Jesus mandou amar, então vamos amar. Já pensou se o Senhor impusesse condições para nos amar? Sabe quando Ele iria nos amar? Nunca, irmãos. Porque perante Deus, sabe que nós somos? Pobres e miseráveis pecadores. Se não fosse Jesus, irmãos, nós estávamos perdidos. Nós já estávamos lançados lá no inferno. E o Senhor também, irmãos, Ele pede para a gente estimular também os nossos irmãos às boas obras. Né? É claro, né, irmãos, que boas obras são aquelas realizadas em Deus. Você já fez alguma coisa sem pedir orientação de Deus? Eu já fiz. Eu creio que você também. Irmãos, para Deus, o nome disso, sabe o que é? Obras mortas. Porque boas obras sempre será aquelas realizadas em Deus.
onde Deus ele está no controle. Então, tudo que nós fizermos, irmãos, em Deus, são boas obras. Tudo que nós fizermos por nós mesmos, né, serão obras mortas diante de Deus. De repente, para nós, até pode ser obras boas obras, mas perante Deus serão obras mortas. Né? Às vezes as pessoas chegam, mas eu orei e Deus colocou no meu coração. Colocou nada, a pessoa fez pela vontade dela mesma. Ela queria fazer e ela fez e Deus não recebeu. Né? Boas obras, irmãos, são os frutos daqueles que amam incondicionalmente a Deus, né? E ao próximo, porque temos que amar a Deus acima de todas as coisas e também ao próximo, como a nós mesmos. Então hoje eu quero te exortar, quero te encorajar, né? Quero te estimular a amar incondicionalmente todas as pessoas, porque Deus amou o mundo Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ele amou toda a humanidade, pecadora, perdida. Incondicionalmente ele amou. Então eu exorto você, encorajo você, estimulo vocês, né, a amar incondicionalmente, e tudo que vocês forem realizar, realizem em Deus. Busque a presença de Deus, apresente diante de Deus os seus planos, os seus projetos. Não vai fazendo as coisas assim, adoidada. Busque direção de Deus para tudo na vida. Para tudo. Tem pessoas, irmãos, que não fazem isso. Há crentes que não fazem isso. Eles vão vivendo a vida e não buscam a direção do Senhor. E olha, irmãos, e não há nenhum texto na Bíblia que aconselhe ou sugira que o crente em Jesus viva isolado e solitário. Sabe? Tem algumas pessoas, né, que definem essas pessoas, né, que se isolam, que vivem solitário, não participam da igreja, mas dizem que é igreja, que é crente, que serve Deus em casa. Alguns chamam essas pessoas de desigrejados. Desigrejados. Mas, irmãos, para nós, por exemplo, para nós obedecermos estas 4 exortações aqui, né, nós temos que estar juntos. Nós temos que estar juntos, participando da comunidade, da comunhão, né, orando junto, caminhando junto, né? Agora, se eu ficar isolado em casa, eu estou sozinho. Quem vai me exortar? O meu coração, que é enganoso? Não, nós temos que andar juntos, para que possamos nos encorajar. Precisamos considerar uns aos outros, como o Senhor tem nos ensinado. Amém, amados? Amém. Agora, a terceira exortação é justamente aquela verdade que eu falei no princípio, que o Senhor tem enfatizado nesses últimos dias, né? Está lá no versículo 25, na parte A. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Você tem o costume de deixar de congregar? Porque tem pessoas que têm. Nessa época aqui que escreveram a carta aos Hebreus, alguns tinham esse costume, eles deixavam de congregar. Irmãos, congregar significa reunir-se, juntar-se, estar junto. Portanto, irmãos, não deixemos de reunir-se, de juntar-se e de estarmos juntos.
Olha, irmãos, eu entendo que este versículo aqui é uma séria advertência à apostasia. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da sua fé. Apostatar significa o seguinte: renunciar à fé que tem em Jesus, no Filho de Deus. Então, imagine um crente. Um exemplo, ele está 10 anos na igreja, servindo a Deus, de repente ele toca no louvor, ele é um obreiro ativo na casa do Senhor, e de repente ele abandona essa fé. Ele para de acreditar no Filho de Deus, em Jesus. Ele abandona, ele se apostata da sua fé. Então esse versículo, eu entendo que é uma séria advertência, irmãos, à apostasia. É uma séria e uma solene exortação a todos os cristãos a serem fiéis em comparecer, irmãos, nas celebrações do seu ministério, nas células do seu ministério e em todas as atividades do seu ministério. A gente percebe aqui que não só irmãos do nosso ministério estão acompanhando esta ministração agora. Há pessoas de outros ministérios também, né? Mas esse versículo aqui é uma exortação para nós que cremos no Senhor a sermos fiéis em comparecermos fisicamente na igreja, nas celebrações, nas células, nas atividades do nosso ministério, onde o Senhor nos plantou para ali frutificarmos para a glória dele, para ali crescermos juntos. Eu não quero crescer sozinho, irmãos. A Ângela também. Nós queremos crescer juntos com todos os irmãos. Amém? Então, esta exortação ela foi escrita, obviamente, irmãos, porque muitos cristãos, como eu disse, naquela época, renunciaram à fé em Jesus. E eles voltaram às suas antigas crenças e práticas religiosas. Eu não sei, antes de você ser cristão, antes de você ser crente, eu não sei em que você acreditava, as práticas religiosas que você praticava, né? Eu vim de uma crença, aliás, de duas crenças, antes de me converter ao Senhor Jesus. Então, por exemplo, se eu me apostatasse da minha fé em Cristo, para onde eu ia voltar? Para aquelas velhas crenças, para aquelas velhas práticas, né? E é isso que acontece às vezes, irmãos, com alguns crentes, sabe? Eles abandonam a fé, né? E acabam desistindo de Jesus e voltam às antigas práticas, né? Irmãos, não é novidade para ninguém que nós sofremos por diversas circunstâncias e situações, não é verdade? E quando essas coisas nos sobrevêm, e o Senhor ensinou para nós domingo passado que sobrevém é algo que vem repentinamente, sem esperar, como esse vírus que apareceu do nada aí. Não mandou aviso, não mandou um e-mail, não mandou uma mensagem no WhatsApp, não fez propaganda no Facebook, no Instagram que ele ia chegar. Não, ele veio de repente. Então, quando algo vem de repente, a gente usa essa palavra, sobreveio sobre as nossas vidas. E quando essas coisas, esses sofrimentos, né, por diversas situações, circunstâncias nos sobrevêm, alguns de nós são tentados a se afastar do ministério local, sabe? E se isolar dos irmãos, se isolar da igreja. E por que fazem isso? Porque eles imaginam que fazendo isso eles terão alívio nesses sofrimentos e que os seus problemas serão resolvidos. Irmãos, por engano, sabe? Por engano. Hoje, assim como na época em que a carta aos Hebreus foi escrita, há também aqueles que apostatam
da sua fé em Cristo, que renunciam e abandonam a fé que até então tinham em Jesus Cristo, que é, irmãos, a fé evangélica, a fé pela qual os apóstolos viviam, lutavam e morreram por ela. Irmãos, nós que somos crentes em Jesus, nós que vivemos pela fé no Filho de Deus, nós temos que viver por esta fé, lutar por esta fé e morrer, se preciso for, por esta fé, irmãos. Porque os apóstolos de Jesus, os discípulos do Senhor, eles viviam dessa maneira. Aleluias. Irmãos, é esta fé que nós preservamos. Nós temos que preservar a nossa fé. A nossa fé, irmãos, não pode ser contaminada. Eu não posso acreditar em Jesus em algumas coisas e em outras coisas acreditar em outras divindades aí, em outros espíritos. Deus não aceita isso, irmãos. Deus não divide sua glória com ninguém. Nós temos que viver pela nossa única esperança, que é Jesus. Nós temos que viver unicamente pela fé no Filho de Deus. E é por esta fé que nós temos que viver, lutar e morrer, sabe? E eu entendo, irmãos, que um dos passos para uma pessoa abandonar a fé em Jesus, sabe qual é? Deixar de congregar. Quando alguém deixa de congregar, a pessoa deixa de ir para a igreja, deixa de participar das células, vive arrumando desculpas quando é convocada para alguma atividade da igreja, a pessoa vai se afastando dos irmãos, sabe? Vai ficando arredia. Esse é um dos passos, irmãos, para essa pessoa abandonar a fé. Sabe por quê, irmãos? Porque ela vai se esfriando. Sabe como aquela ilustração que muitos usam, né? Uma brasa fora do braseiro apaga. Mas quando está tudo junto ali, fica tudo aceso, tudo fervendo. Então você tira uma, apaga. Assim é aquele crente que se isola, que deixa de congregar, que deixa de participar das atividades do Senhor, da casa do Senhor. Nós temos que buscar e viver a comunhão uns com os outros. Uns com os outros, irmãos. Você não imagina como essa expressão uns aos outros tem na Bíblia, né? A igreja, irmãos, não é cada um em sua casa. Nós estamos vivendo essa situação, irmãos, mas incomodadíssimos. Porque não é isso que é a igreja, cada um na sua casa. Porque a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. A igreja é o rebanho do Senhor. A igreja é a família de Deus. O rebanho do Senhor, né? A igreja. Vocês lembram-se daquela parábola que havia 100 ovelhas. Uma se perdeu. O que o pastor fez foi buscar aquela ovelha, porque ela estava isolada, ela estava solitária. E ele achou e trouxe e pôs lá no meio das 99. Então é assim, sabe? Não deixe que nada permita que você deixe de congregar, né? Todos nós, irmãos, pertencemos a Deus, mas também pertencemos uns aos outros. Por nós sermos o corpo, a família de Cristo, né, a família de Deus, o rebanho do Senhor, não tem como eu viver sozinho, nem você. Não foi assim que Deus estabeleceu. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, e todos nós de Jesus Cristo, né? Por isso que nós devemos amar uns aos outros, incondicionalmente.
Por isso que nós temos que exortar uns aos outros, irmãos. E ser bênçãos. E ser bênção um para o outro, irmãos. Eu quero ser uma bênção na sua vida. E a gente canta esse cântico. Não tem um cântico que fala assim, Bi? Eu quero ser uma bênção para você. Então a gente canta na igreja, aleluia. Mas quando sai dali, ó. Não, irmãos, nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver a palavra. Pastor, mas aquele irmão pisou na bola comigo. Então perdoa. Vai lá e fala para ele, olha, irmãos, você deu uma pisada na bola comigo. Porque às vezes o irmão pisou, né? Pecou contra você e nem percebeu. Nem percebeu. De repente ele está lá tranquilo, nem percebeu que fez algo assim que entristeceu você. Então se você está triste, vai lá e fala, irmão, fiquei triste por causa disso. Aí o irmão vai te pedir perdão, sabe o que você faz? Perdoa. Ah, pastor, e se ele fizer de novo? Perdoa de novo. E se fizer a terceira vez? De novo. E se fizer a 20ª vez? Perdoa. Quantas vezes Jesus falou? 70 vezes 7. 70 vezes. Quando Jesus fala 70 vezes 7, irmãos, não é 490. É para perdoar sempre. Porque Jesus, em algumas ocasiões, ele usava essas expressões exageradas, né? Esqueci o nome, acho que é hipérbole. Né? Para enfatizar mesmo algo, né, forte. Então, sempre, sempre e sempre, eu tenho que perdoar o meu irmão, se ele fizer alguma coisa para mim. E quando eu descobrir que eu fiz alguma coisa para alguém, para algum irmão, eu também tenho que pedir perdão. Aleluia. Então, o que é mais fácil, perdoar ou pedir perdão? Então, quando você tiver que perdoar, perdoe. Quando você tiver que pedir perdão, perdoe. Peça. Porque você agindo assim, Deus também vai te perdoar. Porque Deus nos perdoa, irmãos, da mesma maneira que a gente perdoa as pessoas. Né? Até aqui, amém, irmãos? Aleluias. E sabe onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre? Na comunhão. Você quer a bênção do Senhor? Você quer a vida para sempre? Então você precisa estar junto com os irmãos. No ministério que o Senhor te plantou. No nosso caso aqui, Ministério Águia de Cristo. Foi ali que o Senhor nos colocou. Foi ali que o Senhor nos plantou. É ali que nós temos que estar juntos. Sabe, não como um clube social, não como meros encontros, não, como a igreja do Deus vivo, como servos do Senhor, prontos para servir ao Senhor e uns aos outros. Então, tem um pastor amigo meu, ele está vivo, ele sempre falava assim, quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Então, se você está na igreja e não está servindo, então você não serve. Porque servo de Jesus serve a Deus e uns aos outros. Então, eu estou aqui, irmãos, para te servir. Eu, a Ângela, minha mãe, eu estou servindo você com esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, receba esta palavra, porque vem do coração de Deus. Deus está nos exortando, irmãos. Lembre-se do tema, exorte uns aos outros. Aleluia. Então, amados, nós precisamos entender. Agora você vai. Nós precisamos entender, irmãos, que congregar jamais deveria ser para nós uma prioridade. Sabia? Congregar para mim e para você jamais deveria ser uma prioridade.
mas sim uma necessidade. Porque há uma grande diferença, irmãos, entre prioridade e necessidade. Sabe o que é uma prioridade? Prioridade é assim, ó. Por exemplo, você tem essa celebração aqui às 18 horas para estar. Ou de repente você tinha, sei lá, você pintou a oportunidade de você ir no shopping. Então você tem, pode ir no shopping? Acho que está podendo, né? Não devia, né? Ou uma festa, sei lá, alguma coisa, né? Que justamente para competir com a celebração ao Senhor. Então, eu vou pegar esse exemplo do shopping mesmo. Então, eu tenho a celebração às 18 horas e também às 18 horas eu tenho que ir para o shopping. Então, qual que eu vou escolher? Qual que eu vou priorizar? Se você priorizar a celebração, você está errado. Porque a celebração não pode ser uma prioridade na sua vida. Prioridade é algo que você escolhe de várias coisas. Então tem isso, tem isso, tem isso e tem o culto. Então eu escolho o culto, ou seja, você priorizou o culto. Não é assim, irmãos, que o Senhor ensina. A celebração tem que ser uma necessidade na nossa vida, não uma prioridade. Sabe o que é necessidade, irmãos? É aquilo que não pode faltar em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma pode faltar. É algo que é indispensável na nossa vida. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de uma necessidade. Não me levem a mal, tá bom? Por exemplo, você está muito apertado para ir no banheiro. Muito apertado. Aí, de repente, você vai assistir um filme. Você quer assistir o filme naquela mesma hora. O que você faz? Você sai correndo para resolver a sua necessidade. Porque senão você vai ligar a televisão, vai estar assistindo o filme, e aí? Quando a necessidade pinta, irmãos, não tem jeito. Você vai ter que ir. É necessidade, não dá para deixar para depois. É algo indispensável. E se a celebração, se o culto, a célula, as atividades da igreja não forem necessárias para mim e para você, nós estamos no caminho errado, irmãos. Porque eu preciso, desesperadamente, de celebrar ao Senhor junto com os irmãos. Eu necessito, eu preciso, e você também precisa. Não priorize o culto, que ele seja uma necessidade mesmo na sua vida, algo que não pode faltar na tua vida. Nada, irmãos, pode competir com a nossa celebração ao Senhor. Nada pode competir com a célula, irmãos. Nada pode competir, irmãos, com as atividades da igreja. Sabe, nós somos servos do Senhor. Nós não somos empregados do Senhor. Sabe, nós somos servos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Deus nos salvou, irmãos, para vivermos para Ele, para a glória dEle, para a obra dEle. Amém, irmãos? Então vocês entenderam? Se você está priorizando a celebração, a célula e as atividades da igreja, é porque você tinha uma lista de coisas. E a celebração está lá. É a mesma coisa, irmãos. Quando Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas, Ele tem que ser o primeiro da lista lá. Né? Então, eu sempre vou amar Deus acima de todas as coisas. Então, amados, por isso que um dos principais meios pelo qual o Senhor manifesta a graça dEle é no congregar, na comunhão.
É na comunhão, irmãos, no congregar que Deus ordena a bênção, que Ele manifesta a sua graça. Aleluia. Então nós precisamos deixar, irmãos, de ter aquela visão individual. Nós temos o nosso individualismo, mas nós somos um corpo. O Senhor nos mergulhou no corpo, que é a sua igreja. Então imagine você olhando para o seu corpo e de repente você acha que uma parte do seu corpo não serve e você tira. Você faz isso? Não, porque tudo que Deus colocou no corpo, irmãos, é importante, tem uma função. Então eu e você que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, todos nós temos uma função. E Deus espera que cada um de nós cumpra esta função. É assim que o corpo vai crescer, é assim que o corpo vai caminhar, né? Aleluias. Irmãos, é na comunhão e no congregar que somos encorajados a viver unicamente pela fé em Deus, pela fé em Jesus. A vivermos por modo digno do Senhor, sabe? A vivermos os princípios, os valores, os padrões do reino de Deus. Onde a gente aprende essas coisas? Na comunhão. Comunhão. Amém, irmãos? Ô, glória. Está terminando aqui, falta uma. Agora vamos para façamos. Hebreus 10, a parte B. Então vou ler. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, não deixemos. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, eu quero que você atente para esse advérbio ali. Ó. Antes. Você viu uma palavrinha? Como é importante? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, ou seja, antes que isso aconteça, irmãos, antes que de repente algum irmão está querendo deixar de congregar, né? Abandonar a fé, nós precisamos fazer alguma coisa antes, né? Que alguém deixe de congregar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer o quê? Admoestações. Sabe o que é admoestar? Lembrar, advertir, avisar, aconselhar, repreender com brandura. Repreender com brandura. É exortar o irmão. Então, olha que a responsabilidade, irmãos, é de todos. Sabe? De repente a gente percebeu que o irmão estava meio triste, cabisbaixo e saiu da igreja. Aí, poxa, aquele irmão saiu da igreja, né? Mas será que antes dele sair nós admoestamos ele? É isso que o Senhor está tratando com a gente, irmãos. Antes que isso aconteça, a gente tem que admoestar os irmãos. E ele vai além, né? E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, que dia que é esse que está escrito em maiúsculo aqui na minha Bíblia? Sabe que dia é esse, irmãos? É o dia da volta do Senhor. Eu acho que os irmãos vão concordar comigo, né? Jesus está às portas. Jesus está voltando. E será que tem gente querendo sair das igrejas? Será que o mundo tem atraído algumas pessoas da igreja? Elas estão tentadas a abandonar a fé, a deixar de congregar? Então nós temos que estar atentos, irmãos. Nós, como igreja, nós temos que cuidar uns dos outros. Nós não podemos abrir mão de nenhum irmão. Nós temos que amar uns aos outros e cuidar uns dos outros.
Porque se o meu irmão está sofrendo, eu estou sofrendo junto, porque nós somos um. Então é por isso, irmãos, que eu tenho que admoestar aquele irmão que está sofrendo, que está abatido. Tenho que estar junto com ele. Né? E o que vai me mover a isso? O amor, as boas obras. Porque esta é uma boa obra, que vem do coração de Deus. Então, irmãos, antes que isso aconteça, a gente tem que fazer a nossa parte. Admoestar. Por exemplo, de repente há irmãos que não estão participando da celebração aos domingos, porque priorizaram a celebração. Né? Elas colocaram a celebração numa lista, não numa necessidade, numa lista de prioridade, não numa lista de necessidade. E de repente não estão participando juntos. Agora, por que isso está acontecendo? De repente uma pessoa também não está participando da célula. Por que ela não está participando da célula? O que está acontecendo com ela? Ela está com algum problema? Eu tenho que admoestar esse irmão, essa irmã, essa pessoa. Que estar junto é uma necessidade. Sabe? Porque sabe quem vai me abençoar, irmãos? Os irmãos. E sabe quando? Quando a gente estiver junto. Eu creio que Deus está levando em consideração toda essa situação que nós estamos vivendo e todas as orações que nós fazemos aqui, como a Ângela fez, a gente faz tudo às 9 horas. Deus está recebendo todas as orações e o povo de Deus está sendo poupado de muita coisa. Deus está abençoando, está suprindo as necessidades, né? E glória a Deus e aleluias. Mas nós temos, irmãos, que cuidar uns dos outros. Eu como pastor, a Ângela como pastora, você como líder, você como líder em treinamento, nós temos que estar ligados nessas coisas, irmãos. Admoestar uns aos outros, temos que exortar uns aos outros com amor. Porque às vezes a situação que o irmão está passando lá é tão simples de resolver, tão simples, sabe? E nós estamos aqui para isso, irmãos. Eu não estou aqui para ser servido. E você não pode estar na igreja para ser servido. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós somos servos do Deus vivo. Nós somos servos do Senhor Jesus. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia da volta do Senhor, irmãos, se aproxima. E quando Jesus voltar, quem você acha que ele vai levar? Quem que você acha que Jesus vai levar? Sabe quem ele vai levar? Aqueles que perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqueles que vivem pela fé unicamente no Filho de Deus, nele. Porque, irmãos, tem gente que acredita em Jesus, tem gente que acredita nisso, naquilo, e um monte de coisa. Quando Jesus voltar, aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus, somente nele, vai subir com ele para a glória. Quando Jesus voltar, irmãos, aqueles que vencem o mundo pela fé em Cristo é que vão subir. Porque, irmãos, nós temos que vencer o mundo todos os dias pela nossa fé em Cristo. A nossa fé, irmãos, está em Cristo. O objeto da nossa fé é Cristo. Mais ninguém. Sabe? Mais ninguém. Não acredite em outras divindades, em pessoas. Deposite a sua fé e esperança unicamente em Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, irmãos, é claro que ele também não vai levar quem não está congregando, quem não estiver junto. Né? Por isso, irmãos, em hipótese nenhuma,
Em hipótese nenhuma, irmãos. Não deixe de congregar. Não deixe de estar junto nas celebrações aos domingos, mesmo virtualmente. Às vezes as pessoas, depois eu assisto. Irmãos, imagine Deus lá no céu, observando uma pessoa agindo assim, deixando as coisas dele para depois, priorizando outras coisas. Imagine Deus lá no trono, como que ele não se sente. Jesus, que pagou um preço altíssimo, que morreu a nossa morte, que pagou a dívida do nosso pecado. Imagine como ele se sente. Então, irmãos, os dias são maus, como o Senhor falou recentemente. Breve Jesus voltará. Então nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor. Sabe? Porque Deus, irmãos, Ele olha o nosso coração. Deus olha o nosso coração. Então, se o teu coração está em Deus, se o nosso coração está em Deus, na obra dEle, nas coisas dEle, é claro, irmãos, que é isso que vai mover a nossa vida. Se a minha vida está sendo movida para outras coisas, é porque realmente Deus não é uma necessidade na minha vida. Ele não é o principal na minha vida. Eu coloco outras coisas na frente. Então esta, irmãos, é uma exortação séria mesmo. Sabe? Então que a gente se arrependa por tudo que nós fizemos, contra o Senhor, contra os irmãos, baseado nessa ministração de hoje. Então eu quero encerrar, irmãos, lendo os versículos de novo. Então o tema é: exorte uns aos outros. Então vamos lá. Guardemos firme, irmãos, a confissão da esperança, sem vacilar. Não pode ter vacilo, irmãos, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros. Vamos estimar uns aos outros. Vamos ter apreço uns pelos outros. Vamos amar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, irmãos, como é costume de alguns. Sabe? Olha, irmãos, se tem uma coisa que o diabo trabalha é para as pessoas não ir para a igreja. Principalmente novo convertido. Eu me lembro quando a gente se converteu, lembra? Chegava parente na hora do culto. Porque o inimigo sabe, irmãos, que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Sabe? Então, tem que ter esse desejo ardente no coração de estar junto. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Para sermos igreja, corpo. Então não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Vamos exortar uns aos outros. Vamos admoestar uns aos outros. E sempre com amor, com brandura. Não seja duro com ninguém. Não seja autoritário. A nossa palavra, Senhor, a nossa palavra tem que ser bem temperada, sabe? Tem que ter amor, tem que ter brandura. Não é para espantar, é para trazer de volta. E tanto mais quando a gente está percebendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você está esperando o Senhor? Amém. Nós estamos esperando o Senhor. Quem sabe Ele volta amanhã. Já pensou? Que pensa? Acabou a pandemia. Aliás, acabou todos os problemas. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele falou: olha, é incomparavelmente melhor eu ir para a glória. Mas eu vou ficar um tempo ainda com vocês, porque vocês têm que aprender muita coisa.
Então, irmãos, esta foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para todos nós nesta noite, né? E eu espero, no fundo do meu coração, que Deus tenha tratado com cada um de vocês, né? Então, vamos nos exortar uns aos outros. Né? E claro, a exortação, irmãos, ela deve ter um objetivo, né? Tem que ter uma causa. Eu não vou viver exortando o irmão por nada. Eu tenho que exortar o meu irmão quando ele está se desviando do caminho. Né? Quando ele está, de repente, entristecido, cabisbaixo, eu percebo que alguma coisa não está bem com o meu irmão, com a minha irmã. Então eu tenho que ir lá e exortá-lo. Procurar saber o que está acontecendo e exortar. De repente ele está pensando até em sair da igreja. E a gente tem que exortar. Não. Vamos orar junto, vamos... Sabe? Porque aí, irmãos, entra o perdão, né? E de repente o Senhor nos perdoou e a gente não perdoa o irmão. Então você vê como são muitas coisas, né, que nós temos que observar. Então, glória a Deus que o Senhor está nos ensinando, né, a cada dia, cada domingo, temos aprendido bastante com o nosso Senhor. Então, a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória. Eu quero orar junto com vocês. Vamos fazer isso agora. De repente alguém pode perguntar assim, mas pastor, a gente não pode viajar? Pode. Pode, claro que pode. Todos nós temos o desejo de viajar, tirar férias. E aí, eu não posso viajar? Claro que pode. Mas o teu coração tem que estar na igreja, em Deus. Por exemplo, você tem que estar lá numa cidade... De repente você pode estar lá em Fortaleza, Fernando de Noronha. O seu corpo está lá. Mas o teu coração está na Assembleia dos Santos. Você está lá descansando. Glória a Deus. Mas o teu coração está na Assembleia dos Santos. Sabe? Então, que seja uma necessidade na nossa vida. Estar junto. Fazer tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje. Tá bom? Vamos lá. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o nosso coração é grato diante da Tua presença. Porque Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, soberano. E nós Te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Jesus disse que nós não podemos fazer nada sem Ele. Jesus nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos todos os mandamentos do Senhor. Porque sem Ti nada podemos fazer. Senhor, quem somos nós sem a Tua graça? A Tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Então nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na terra, até a Tua vinda gloriosa. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar aos nossos corações, de trabalhar na nossa vida. Muitas coisas que o Senhor falou hoje, nós fizemos na nossa vida. Entristecemos o Senhor com os nossos pecados, nossas falhas e nossas fraquezas. Então que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos perdoe, Senhor. Mas, Senhor, nós ainda estamos propensos, de repente, a fazer de novo. Então que o Senhor nos ajude. Trabalha na nossa vida, Senhor. Quebra este vaso aqui, Pai. Faz outro vaso, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Trabalha mesmo na nossa vida, Senhor. Tira mesmo tudo que não presta, Senhor.
que venhamos nos despojar, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada e nos revestir de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós queremos ser, papai, aleluia, aquilo que a tua palavra diz que nós somos. Queremos viver por modo digno do Senhor, por modo digno do teu evangelho. Então, obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor também nos ajude, Senhor, nos dando palavras para exortar uns aos outros com amor, com brandura. E quando formos exortados, Pai, que aceitemos a exortação, Senhor. Que não fiquemos tristes nem abatidos, mas que cada um de nós aceite a exortação, porque ela está vindo sim do coração de Deus, porque Deus nos ama. Ele quer, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer que a gente cresça, aleluia, e se torne varão e varoa perfeita, conforme a imagem e semelhança do Senhor. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por todos aqueles, papai, aleluia, que participaram junto conosco desta celebração. Que o Senhor alcance o lar de cada um deles, que o Senhor ordene a tua bênção no lar, na família de cada um deles. Que o Senhor manifeste a cura na vida daquele que está enfermo, daquele que está doente. Que o Senhor supra todas as necessidades daqueles que estão passando necessidades, papai. Supra mesmo todas as necessidades, que nada venha faltar para os nossos irmãos. Abre a porta, Senhor, para os desempregados. Guarda-os, Pai, todos os nossos irmãos, por onde quer que eles vá e andem, livre de todo mal, de todo perigo, Senhor. Ordena mesmo a tua bênção, Senhor, no lar dos nossos irmãos, no lar de todos aqueles que estão participando desta celebração, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso de estarmos juntos. Obrigado porque o Senhor já escolheu o dia da nossa volta ali para o prédio que o Senhor nos concedeu. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Nós Te amamos, dependemos totalmente do Senhor. A Ti o nosso cântico de louvor, a nossa adoração, Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, né, irmãos, nós estarmos juntos, celebrando o Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Deus tratou bastante, creio, no meu coração, no teu coração. Vamos, como a Ângela falou no princípio, né, na oração, que não venhamos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém?